irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Quem está alegre com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Amém? Enquanto você procura, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém? Irmãos, é uma alegria. Não é palavra clichê. Amém? É no coração. É uma alegria ver mais um povo que está caminhando para o céu. Glória a Deus. Porque os dias são maus, a luta é grande, mas a gente está vencendo pelo poder de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Agradeço o convite, a ponte, a confiança da nossa irmã, missionária Patrícia. Amém? Fez a ligação, falou, me chamou no culto. Você pode? Eu falei, posso. Onde eu estava antes, só Deus sabe para onde eu ia. Agora que Ele me tirou, não vou? Posso sim. Amém? Então agradeço o convite, ser essa ponte, essa confiança. Pastor Paulo, agradeço a confiança. Amém? Que hoje o negócio está estreito, né? E a gente convidar sempre uma pessoa que a gente ainda não conhece, de conviver é bem complicado. Amém? Meu nome é Rodrigo, a gente é pastor ali no Ministério Semear com Deus, pastor Marcos Abelardo, pela graça e misericórdia estamos ali fazendo a obra, sou vice-presidente, feito a obra lá, ali com perseverança e fé, porque sem isso, sem a presença a gente não chega lá. Amém? É só a presença que nos leva. Estou acompanhado da minha linda esposa. Meu Deus, está todo mundo de pé, não vai ver, mas eu não deixo de ver momento algum. Amém? Ela não vinha, aí vinha, não vinha, aí teve que vir uma palavra forte da minha mãe. A palavra dela veio pelos olhos, minha mãe fez assim, ó. Aí ela, eu vou. Falei, oh glória, isso. Vem, vamos almoçar mais vezes com a minha mãe. Amém, queridos? A alegria está aqui. Vamos, porque a hora não nos espera, né? Lucas, capítulo de número 5, versículo 8, diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Você diz amém? Amém. Pode se assentar glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Lucas capítulo 5 que Jesus estava pregando a palavra, mais uma vez ensinando, e acontecendo que a multidão apertando ele viu a necessidade de ficar em outro local. Próximo ali estava ao lado dele, próximo a ele, alguns homens voltando do trabalho da pesca. Enquanto eles estavam retornando, e o texto já nos diz sobre Pedro, Tiago, sobre João, a Bíblia diz que estava dois barcos juntos à praia, e os pescadores limpando, se organizando, acertando. Ele pede para entrar em um dos barcos. Empresta um pouco da embarcação para que eu possa pregar de uma maneira melhor ao povo. Eles falam: Senhor, pode subir. Mestre, suba, melhor dizendo. O mestre sobe, ensina. Depois que ele ensina e ministra, ele diz: ei, vamos voltar ao mar para poder pescar? Eles dizem: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada nós conseguimos pegar. Amém?
Queridos, não vou dar volta, eu vou entrar direto, tá bom? Olha o que é interessante. Nós estamos falando de homens que tinham experiência naquilo que estavam fazendo. Estamos falando de homens que conheciam o ambiente ao qual eles estavam. Estamos falando de homens que sabiam o tempo, quando que a lua poderia virar e o tempo propício para que a gente pudesse se lançar ao mar e pescar. Qual é o melhor horário? Vamos durante a madrugada. É o melhor momento para a gente lançar a rede e conseguir ter o nosso objetivo. O objetivo daqueles homens era pescar peixes. Amém? Eles queriam pescar peixes, mas eles passam a noite inteira e nada conseguem pegar. Jesus diz: vamos ao mar, Senhor, mas nós temos experiência, nós temos o conhecimento do tempo certo para poder pescar, e mesmo tendo conhecimento, experiência, vivência e sabendo as estratégias da pesca, não pescamos nada. E mais, ainda insistimos, não ficamos 1 hora nem 2 horas, nós passamos a noite inteira pescando e não conseguimos nada, mas pela tua palavra nós iremos, ó glória. Ou seja, ele está dizendo: a minha missão nesse momento era pescar peixe. Eu não tive êxito, mas pela palavra do mestre, já que ele mandou, já que ele ordenou, eu vou voltar ao mar. Eles voltam ao mar. Jesus fala: pare aqui. Quando eles param, ele diz: lance a rede do lado direito. Eles lançam a rede. Quando a rede é lançada, ele diz: puxa. Quando eles puxam a rede, eles não conseguem, de tanto peixe que estava na rede. Enquanto eles puxavam a rede, lutavam, não está conseguindo. Eles dizem assim: ei, chame ajuda do outro lado. Chama outra embarcação encosta, e eles auxiliam para conseguir levantar a rede e fazer cumprir o objetivo que eles tinham, que era pescar peixes. Primeira coisa, ouça isso aqui: não adianta cumprir missão sem Jesus estar no comando da situação. Aleluias! Não adianta querer cumprir propósito que eu estabeleci no meu coração se não está estabelecido no coração de Deus. Deixa eu melhorar isso aqui. Tem muita coisa que a gente anda fazendo na presença de Deus, que no nosso entendimento Deus está aprovando. Quer saber? Eu vou pegar e vou cantar. Eu vou pegar e vou pregar. Eu vou pegar e vou subir. Eu vou partir e evangelizar. Mas ninguém ainda dobrou o joelho para perguntar a Deus e dizer: Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? O que o Senhor quer manifestar através de mim? Eu não consegui dobrar o joelho. Aí a gente começa a fazer e não entende por que algo não dá certo. Porque tudo tem um tempo determinado para acontecer. Quer ver? Eu te provo. Davi tinha um tempo que era para servir o pai e cuidar das ovelhas. Num determinado dia, Samuel vai na casa de Jessé e quer levantar o rei. Passa todos os filhos: ó, não é nenhum desses. Não tem mais nenhum menino? Tem. Está apacentando as ovelhas, traga ele para cá. Quando ele traz, Deus fala: é esse mesmo, pode ungir. Ele deita o azeite. Quando ele deita o azeite sobre Davi vira rei no momento? Não. Porque há um tempo para tudo. Ainda que tenha unção, não é para exercer. O meu tempo hoje é de apacentar as ovelhas de papai. Aí um gigante resolve provocar o povo de Israel. Aí aparece Davi no cenário. Ele vence a batalha. E por vencer a batalha, ele vira o líder de guerra? Não. Ele vira o tocador de harpa de Saul. Está entendendo o mistério? Não é porque Deus me usou uma vez que Ele está me chamando para fazer aquilo continuamente. Entende? E eu não estou falando de maneira generalizada, porque Deus pode te chamar para pregar a palavra um dia, dá tudo certo e dali em diante você pregar. Eu só estou dizendo que eu tenho que respeitar o tempo de Deus, o propósito que Ele tem estabelecido para a minha vida ministerial. Entende? E isso está atrelado à missão que Ele estabeleceu na minha vida. Porque não adianta Jesus vir na terra e Pedro falar: você não vai morrer na cruz não, Jesus. Aí ele fala: para trás de mim, Satanás. Tem que ser cumprido. Eu não vim na terra só para ensinar, passear e voltar. Eu vim para morrer na cruz do Calvário. É a minha missão e isso tem que acontecer. Entende isso? É a missão. Então eu preciso entender qual
é a minha missão. Pedro pescava peixe. E repare, na missão dele, Jesus falou, eu tenho que estar no negócio. Se eu não estiver no negócio, Pedrão, não vai dar certo. Se eu não estiver no negócio, não vai funcionar. Tem muita coisa que a gente tem quebrado a cara, porque a gente não tem perguntado a Deus se é da vontade dele. Porque a gente não tem falado com ele. E aí, é para ir ou não é? Não, eu vou. Se me agrada, eu vou. Se me desagrada, eu oro. Eita, Jesus. Se satisfaz o meu ego, eu vou. Se não satisfaz, eu vou orar. Quando chama para liderar, deixa eu orar, pastor. Mas quando quer sair da liderança, ninguém ora. Eu vou orar para ver se é para eu sair. Ninguém sobe um monte, faz propósito na madrugada para ver se é para sair. Mas para entrar é uma luta. Mas tem coisa que não anda, por quê? Porque eu não estou na direção que ele estabeleceu para mim. Eu não consultei a ele. Você vê que Davi respeita tudo. Toca harpa, depois guerreia, depois, no tempo certo, ele vira rei. Quando Saul morre, todos os filhos, e só sobra um, Esbozete, falaram assim, assume o trono agora, Davi. Não, não é o meu tempo ainda. Ainda tem um dos filhos vivo. E enquanto tem filho da linhagem de Saul vivo, ele é que vira rei. Porque só é rei, só se torna rei quem é filho de rei. E Davi que não era filho de rei? É por isso que Deus prepara tudo lá atrás. Ele diz, quem vencer é um isento de impostos. Já pensou? Não tem que pagar imposto? Meu Deus. Eu dou muitas bênçãos e dou a minha filha para casar. Foi o que Saul falou. O elo de ligação para se tornar rei é a filha de Saul. Porque uma vez que Esbozete morre, quem assume o trono? Quem é o próximo filho? Mical. Mas mulher não assume o trono. E quem assume? O marido dela. E quem é o marido de Mical? Porque Deus faz assim. Não era para ser, mas é. Não era para acontecer, mas aconteceu. Quer ver como é que Deus é lindo? Deus está mandando eu falar isso aqui. Eu estou saindo um pouquinho, mas Ele está mandando. Olha o que é lindo. Ezequiel se prepara o tempo inteiro, a vida toda, para ser sacerdote. Mas o que acontece no meio do caminho? Cativeiro babilônico. Destrói o templo. Se o templo está destruído, não tem motivo para ter sacerdote. Eles estão no cativeiro lá na Babilônia. Deus faz o quê? Chama ele como profeta. Porque Deus cuida dos seus. Ele olha para ele, sabe por que Ezequiel não assume? Porque lá na época tinha que completar 30 anos. 30 anos de idade. Quando está faltando, se eu não me engano, 2 anos para ele assumir, acontece o cativeiro. Mas Deus vai e fala, não fica assim, eu vi a tua preparação. E só porque você se preparou, eu te levanto como profeta no meio de um tempo da adversidade. Aí Ezequiel vira profeta. Ou seja, eu pensava que a minha missão era ser sacerdote, mas no tempo que eu estou vivendo, era necessário que eu fosse profeta. Irmão, isso é muito forte. É questão de entender e compreender qual é a minha missão. Entende isso? Qual é o meu propósito? Melhor, eu estou inserido no propósito dele? Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de missão ao qual Deus te chamou para exercer na terra. É culto de pessoas, não é? Então eu estou indo. E aí? Deus me tirou da lamaçal do pecado, me colocou no caminho dele, eu caminhando para o inferno. Deus já me livrou de aborto, Deus já me livrou de moeda na garganta, eu já roxo para morrer. Deus já me livrou de bala perdida, revelando para minha mãe quando eu ainda estava no mundo, numa igreja lá em Rio Bonito, mostrando, eu vi uma bala perdida indo, mas uma espada entre a cabeça e a bala. Eu ainda ouvi o barulho da bala batendo na espada, porque Deus tem propósito. Aí agora que Ele me tirou, me lavou, me limpou, me colocou, eu vou querer ficar sentado sem fazer nada? Eu não sou louco. Eu me boto na posição e falo, o que tu quer de mim, Senhor? Eis-me aqui, cumpre a tua vontade. Sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Cumpra o teu propósito na minha vida. E vou dizer mais, quem está debaixo do propósito é protegido por Deus. Por quê, Rodrigo? Porque o maior interessado no propósito é o Senhor. Entende? Se Ele tem um propósito determinado e você está inserido nele, Ele vai te guardar para que o propósito dele dê certo. Mas uma vez que eu saio do propósito dele, eu não estou mais protegido, porque Ele está protegendo o propósito. Entende isso?
Aí, se eu não quero ir, não tem problema. Tem outro que entra na brecha. E esse é protegido pelo propósito. É isso que acontece. É por isso que aquele que serve a Deus, ele diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Mas é quem habita. Entende isso? Deixa eu continuar. Ele pede ajuda dos companheiros de outro barco. Não tem como fazer missões sem a ajuda de ninguém. Eu preciso sempre de alguém para estar fazendo. É por isso que ele estabeleceu a igreja. Corpo do Senhor. Oh, glória a Deus. Isso é lindo. Porventura, se um pé for tirado do corpo, ele continuará tendo vida? Não. Para que esse pé vai prestar? Para nada. Só presta se estiver ligado no corpo. Porque uma vez que eu saio do corpo, eu me torno um membro ocultado. E membro ocultado é descartável. É isso que acontece. O problema não é ele me tirar, porque ele nunca quer me tirar do corpo. O problema sou eu quando eu saio por conta própria. Entende? E dali a missão continua andando e sendo cumprida. A missão vai, irmãos, a missão e o propósito de Deus não vai parar. Percebe isso? Se a gente puxar lá de trás, o propósito, Adão e Eva, deu errado, mas tem um jeito que Deus sempre faz para dar certo. Aí veio o dilúvio, me arrependi de fazer o homem, aquela coisa toda, mas ele ainda levanta Noé e sua família para poder dar continuidade. As coisas parecem que vão dando errada, mas está tudo debaixo do propósito de Deus. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva caem, ele diz, vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. O plano já estava pronto, irmão. O plano e a missão já está pronto. A questão é se eu estou inserido nela. E melhor, é que eu, quando estiver inserido, não vou andar por conta própria e sozinho. Tem que ter alguém do meu lado comigo. É por isso que eles falam, chama o barco que está do lado. É muito peixe. Jesus está no barco, ele está no controle, mas ele está ensinando. Tem que ter alguém do meu lado para me ajudar a colher. Deixa eu correr. O texto discorre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. O texto discorre. Eles pegam. Pedro fala assim, olha, estou prostrado, Jesus, aos seus pés. Porque eu sou um pecador. Eu me prostro diante do Senhor hoje. Porque eu sou errante. Ele se humilha diante do Senhor. O Senhor vira para ele e faz assim, não temas. Fica tranquilo, Pedro. E falou, de agora em diante, serás pescador de homens. Quem era pescador de peixe, Deus promove e se torna pescador de homens. Aleluia, glória. Entendeu? Porque Deus, olha só como é que Jesus é lindo. Ele usa aquilo que até então é uma missão estabelecida de Pedro para ele mesmo. Ele que estabeleceu para ele, essa é a minha missão. E fala, eu tiro a sua missão e coloco a minha em você. Entendeu, Pedro? A partir de hoje vai ser pescador de homens. Me segue. Pedro larga tudo e faz o quê? Segue o mestre. Não tem como fazer missão sem seguir ele. Não tem como ir lá sem seguir ele. Não tem como colocar a mão, levar a palavra, orar, sem estar ele no negócio. Deus está me chamando a atenção para falar isso aqui. Desde o início. Não dá para fazer sem ele. Não dá para sair por conta própria. Tem que pedir a direção. Tem que orar. Tem que falar, Senhor, e aí? É para onde que eu vou? Senhor, e aí? Aquele lugar, ele direciona, ele mostra. Jesus andava na direção do Espírito. Entende? Ele aniquilou-se a si mesmo como Deus para ter a manifestação de carne, para que a carne mostrasse para todo mundo o seguinte: eu não sou só o autor, Hebreus 12, eu sou o consumador da fé. Ou seja, eu vou viver todo o plano que um homem carnal vive. E vou mostrar que é possível com a presença do Espírito Santo. Quando ele é batizado, o que acontece? A pomba vem. E ouve-se uma voz, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Ele está dizendo, o Espírito Santo é quem vai guiar. O Espírito pega ele e leva para onde? Para o deserto. Vou te levar para o deserto. E isso é interessante demais.
rapaz, vou te levar para o deserto, porque às vezes a gente passa no deserto e quer atribuir deserto a demônio, mas não, aleluia, fica ligado, tem deserto que é Deus que está te levando. O povo de Israel, quando saiu do Egito, teve que passar primeiro pelo deserto para depois entrar na terra prometida. Jesus, antes de iniciar o ministério, primeiro passou pelo deserto. Olha que tremendo. Enquanto o Espírito Santo leva para o deserto, Satanás está levando ele lá no pico, dizendo: se me prostrares eu te dou tudo isso. Olha, cheguei no topo, é Deus. Cuidado, pode ser Satanás também. Ih, rapaz, pode ser o diabo. É por isso que eu tenho que estar sempre no Espírito, porque Jesus sabe que é conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele se condiciona à vontade do Espírito. E quando ele vê que é o diabo tentando, ele combate aonde? Glória a Deus. Glória a Deus. Escola Bíblica Dominical. Pastor, Deus está me incomodando a falar. Quando eu estou pregando eu falo. Não consigo. Porque quando é congresso, todo mundo quer camisa e quer cantar. Mas quando é para ir para o culto de oração, o negócio estreita. Quando é para ir para o culto de ensino da palavra, estreita. Jesus está falando, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh glória! Aí ele fala: não rapaz, calma aí, vamos por esse. Ele fala: não está escrito. Jesus não repreendeu, Jesus não usou oração, Jesus não abriu, se botou de joelho, abriu jejum. Ele falou: está escrito. Ele combateu o diabo pela palavra. Lança-te daqui abaixo, ele dará ordem aos teus anjos para te guardar. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Mas só consegue combater assim quem tem conhecimento, ó glória a Deus, da palavra. Eu já li a Bíblia 5 vezes, irmão, não é suficiente, lê mais 7, aleluia, porque o diabo está sabendo mais Bíblia do que muito crente por aí. O negócio está estreito. Se a gente não tiver conhecimento para combater, e vou te falar mais, tem ateu por aí estudando Bíblia, tem gente desviada por aí estudando Bíblia, tem gente que serve ao diabo, que está aí estudando Bíblia, e o crente não quer saber da Bíblia. É verdade. Diz que é um manual, que é aquilo que nos conduz, que nos mostra o caminho, que nos leva. Olha que interessante, nem só de pão viverá, mas também da palavra. Será que a gente está comendo 3 vezes a... Se a gente fosse... Vamos melhorar? Você só vai comer na mesma proporção que você lê a Bíblia. E aí, será que a gente ia morrer? Ia estar vendo? Como é que ia estar, gente? Será que ia estar de pé ainda? A mesma proporção que eu leio a Bíblia, que eu vou almoçar. Você vê que eu prego falando pra gente, eu não falo você, eu falo gente. Eu estou no barco também, tá? Tá tranquilo. Porque o negócio é estreito, uma luta é grande. E a hora está indo embora. Meu Jesus, me ajuda. Pedro começa a seguir Jesus e aprender com o mestre. Mas revolto, ele fala: quieta-te vento e cala-te mar. Ele fala: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele começa a conhecer Jesus. Sobe no monte, transfiguração. Jesus flutua, muda a aparência, aparece do seu lado Moisés e Elias. Eles: que negócio é esse? Eles começam a conhecer quem é o mestre. Pedro fala: se tu for preso e morrer, eu vou contigo, eu morro contigo. Não consegue, nega 3 vezes. Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita no 3º dia, se apresenta. Eu estou correndo, tá, irmãos? Para ir no propósito da mensagem. Se apresenta a eles uma vez, se apresenta a eles a 2ª vez, na 3ª vez ele se apresenta. Estamos falando de João capítulo 21. A Bíblia vai dizer que agora Jesus aparece a eles. Eles estão aonde? No meio do mar. Eles estão fazendo o quê? O quê? Peixe. Pegou? Estamos lá na frente, falamos lá do início, estamos agora no final. Estão pescando peixe. Ele estava olhando o Pedro: eu vou pescar peixe. Chama os outros: vamos junto, nós vamos contigo, vamos chegar lá. Eles chegam lá e vão pescar. Não pesca nada, a noite inteira. De novo, o mesmo cenário. Depois que não pesca nada, o que acontece? Aparece Jesus no mar, na areia, na praia. Ei! Lança a rede do lado direito.
Eles lançam. Quando eles lançam, a rede enche de peixe. E não consegue levantar. Eita, está estreito o negócio. Vamos arrastando. Porque dessa vez, o propósito de Jesus não era ensinar que poderia ter alguém do lado, que tem que ter alguém do lado para ajudar. Mas o propósito do mestre é fazer eles lembrarem da primeira experiência lá atrás e mostrar para eles que eles têm que voltar ao degrau que eles desceram. Aleluia, glória a Deus. Jesus fala para ele: vocês são pescadores de homens. A minha missão é essa. Sabe o que Pedro faz? Ele desce o degrau que Jesus lhe colocou e volta para a missão dele mesmo e deixa a missão do mestre de lado. Jesus tem que dar o mesmo sinal para eles, dizendo: cadê a missão que eu coloquei na responsabilidade de vocês? Cadê a missão que eu lhes confiei? Eu ensinei, eu orei com vocês, mostrei o caminho. Cadê? Aí João se liga e fala: é o mestre. Sempre quem tem intimidade é que vai entender mais rápido. Eu não vou por esse caminho não. Sempre quem tem intimidade que pega. Quando ele vê acontecer, ele fala: eu que tenho intimidade com o mestre, sou amigo íntimo, eu percebi, é ele, é o mestre. Pedro é o mestre. Pedro se lança ao mar, porque a Bíblia diz que ele estava nu, não nu no nosso entendimento dos dias de hoje, mas ele estava com vestes que na época eram vestes que ficavam por baixo das roupas principais, amém? Então ele pula, nada, chega diante de Jesus, e aí? E aí, Pedro? Eles comem. Depois que comem, Jesus chama Pedro para um bate-papo. Vem cá, Pedro. Pedro, tu me amas? A pergunta que Jesus faz, eu não sou muito de ficar falando isso, no original, não sou não, tá? Mas aqui é uma necessidade. No texto original em grego, esse amor está falando do amor perfeito, divino, que não está baseado em condição nenhuma. Entende? Porque tem um amor que a gente ama, mas tem um momento que a gente olha e fala assim: vou correr primeiro. Não é? A mãe e o pai, quando vê o filho, já pensa logo no filho quando o negócio pega. O filho. Entende? Então, o amor perfeito de Deus, ele olha e fala assim: não tem condição. Eu amo, você pode ser a pior pessoa, eu vou continuar te amando. Esse é o amor de Deus. Pedro responde: Senhor, eu só te amo com um amor fraternal, carnal, de afinidade. Ele apacenta os meus cordeirinhos. Ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ama com amor perfeito? Ele responde: não, Senhor. Senhor, eu te amo com amor fraternal. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas com amor fraternal, de afinidade? Aí ele responde triste: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O que ele está dizendo? Tu me conheces. Tu sabe o meu íntimo. Eu não preciso dar volta e dizer que te amo com amor perfeito, porque você sabe o que está aqui dentro. Eu te amo com amor fraternal. Ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Antes você andava pelo caminho que tu queria andar, mas a partir de hoje tu vai ter o fim que você não esperava. Estava falando acerca da morte, mas ele estava dizendo: a partir de hoje, entra no propósito que eu tenho para você. Entra no chamado, na missão que eu estabeleci para você. Ei, ficar em Jerusalém. Eu vou terminar, eu tenho 5 minutos, eu vou terminar nesses 5 isso. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de isso. Ó, eu vou acelerar, vem comigo. Eles estão em Jerusalém esperando. Se reúnem para determinar quem vai ser o 12º apóstolo. Quando eles se reúnem para ver quem vai ser o 12º apóstolo, é levantado um. Esse vai ser o 12º. Enquanto eles estavam reunidos, eles ouviram do céu como um som de um vento veemente que encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia. Os homens que estavam ao redor olharam e falaram: eles estão cheios de vinho. Oh, glória a Deus, aleluia. Eles estão falando na nossa língua. Pedro se põe de pé e fala: varões, irmãos que aqui estão da Judeia, da Galileia, os irmãos que aqui estão da Frígia, Panfilha, da Capadócia, da Mesopotâmia, é isso que vocês estão ouvindo aqui acontecendo. É o que estava escrito no livro do profeta Joel. E aconteceu